Amar ao próximo como a nós mesmos é um mandamento de Jesus. Não é para nos fartarmos ignorando a necessidade dos irmãos. Não é para comermos a carne e deixarmos o osso para os irmãos. Mas é isso o que a igreja tem feito. Não é esse o amor ordenado pelo Senhor. Disse Jesus: por que me chamais Senhor, Senhor, e não fazeis o que eu digo? Se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Reencarnação ou ressurreição? Quem respondeu reencarnação precisa estudar mais a Bíblia e conhecer o nosso Deus. Não erremos, irmãos. Graça e paz, meus amados irmãos, pessoas de Deus que reconhecem em Jesus o único caminho para a salvação. E a palavra de Deus nos diz assim, no livro de Hebreus, capítulo 9, versículo 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo, assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado aos que o esperam para salvação. Louvado e exaltado seja o Senhor Jesus, que em um ato de extremo amor se posicionou no nosso lugar, assumiu as nossas culpas e doou a sua vida, doou o seu precioso sangue para nos salvar. Meu amado irmão, minha amada irmã, que esta palavra faça brotar no seu coração o perfil de um verdadeiro filho de Deus. Meus amados irmãos em Jesus Cristo, ouvir a opinião de pessoas, em especial dos sábios do mundo, nem sempre é algo recomendável. Mas pode ser interessante quando nos agrega conhecimento válido e valores espirituais e nos faz crescer em entendimento. De igual modo, a internet pode ser muito útil para nossa consolidação intelectual, porque existem algumas poucas publicações recheadas de conhecimento e que tratam da verdade. Mas a grande maioria é perfeitamente descartável. Descartável como matéria inútil e nociva, que ao invés de esclarecer, consegue gerar dúvidas e até desencaminhar as pessoas que não estejam muito seguras nas suas convicções a respeito de alguma coisa. E não é diferente quando tratamos de assuntos bíblicos. Afinal, todas as crenças, religiões e seitas estão livremente expostas na rede mundial denominada web, a internet.
Precisamos ter muito cuidado com o que vemos. E mais do que isso, precisamos ter cuidado redobrado com o que lemos e assistimos para não nos contaminarmos com o mal. Porque existem pessoas aparentando sabedoria que não é de Deus, usando trechos bíblicos com interpretações distorcidas, algumas maliciosamente, para justamente confundir os mais fracos na fé. Realmente, a internet e a inteligência artificial podem ser muito úteis em determinadas situações, em outras não, porque ambas podem funcionar como desinteligência. Mas Deus nos deixou a sua palavra, a qual Ele nos recomenda não apenas a leitura, mas que comamos o livrinho que é a Bíblia. O que significa que devemos nos aprofundar no conhecimento das Escrituras Sagradas, que dissequemos toda a palavra de Deus para realmente adquirirmos um bom conhecimento de Deus. O Senhor não nos recomendou nos basearmos em opiniões ou em comentários que não procedam das Escrituras Sagradas e dos seus bons pastores e profetas. Muitas vezes, uma pessoa de Deus, sem saber, se dedica à leitura de artigos escritos ou publicados por pessoas de outras crenças ou adeptas do ateísmo, que divulgam o que eles pensam ou o que eles querem que seja a verdade. E fazem isso para tentar se justificar e para tentar influenciar outras pessoas com o que não é o que Deus nos deixou escrito para o nosso conhecimento da verdade. No caso de dúvida, devemos consultar a Bíblia e orar a Deus para decidir se seguimos ou não com aquela leitura ou com a atenção dedicada àquela publicação. Nós temos o Espírito Santo de Deus para nos alertar e nos conduzir. E quando algo não nos parece correto, certamente não é correto mesmo. E é um perigo. Ouçamos sempre a voz de Deus. Usemos sempre Deus como a nossa referência. E oremos durante todo o tempo para que o Senhor nos desvie e nos livre de toda cilada do maligno. Existe muita confusão entre as pessoas e existe confusão também na internet e entre o povo de Deus. E muitas pessoas pensam que a inteligência artificial, principalmente a IA generativa, que é aquela que encontramos facilmente na internet, é o máximo do conhecimento e sabedoria. Mas isso não é verdade. Precisamos aceitar o fato de que nada substitui a palavra de Deus. E precisamos compreender que a inteligência artificial se utiliza dos resultados que já estão disponibilizados na internet. Ela é inteligente apenas para compilar as possibilidades e apresentar a mais provável. Ela não cria respostas baseadas em um conhecimento próprio.
E mesmo que ela conseguisse criar, não é o que procuramos. Não estamos interessados em inteligência mundana. Mesmo sendo artificial, ela não contém a inteligência nem a sabedoria divina, que é a verdadeira sabedoria. Na internet, existem publicações que conseguem fazer até mesmo uma pessoa crente duvidar da existência de Deus. Mas essa é uma inteligência terrena, animal e diabólica. Porque Jesus já nos advertiu de que surgiriam falsos profetas, falsos cristos, fazendo sinais e prodígios que, se possível fosse, enganariam até mesmo os escolhidos de Deus. Poucos minutos na internet podem conseguir demover da fé uma pessoa que, mesmo estando há décadas servindo no templo, não esteja perfeitamente firmada no conhecimento de Deus. Portanto, é importante verificarmos quanto do nosso tempo dedicamos à internet e quanto dedicamos à leitura bíblica. O resultado dessa comparação nos demonstrará se estamos no caminho certo ou não. Quem tem tempo para ficar navegando na internet, tem tempo para a leitura bíblica. Notem que nós não estamos condenando o uso da internet nem da inteligência artificial. Nós iniciamos esta mensagem alertando que a internet pode ser muito útil, sobretudo quando fazemos uma pesquisa sobre qualquer tema bíblico colocando a palavra Bíblia no final, para direcionarmos a resposta para o conteúdo bíblico e conferimos depois com a palavra de Deus. Então, não façamos perguntas aleatórias que admitam respostas pagãs. Limitemos as nossas pesquisas à Bíblia, condicionando as respostas à palavra de Deus. Na verdade, o que estamos fazendo é incentivar a prática da leitura bíblica, do estudo bíblico e o uso das Escrituras como a nossa fonte de conhecimento das verdades de Deus. A tecnologia avança e tudo passa. Passarão os céus e a terra. Mas a palavra de Deus jamais irá passar. Mateus 24, 24. Porque surgirão falsos cristos e falsos profetas, e farão tão grandes sinais e prodígios que, se possível fora, enganariam até os escolhidos. Eis que eu vos tenho predito. 2 de Timóteo 3,16. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Tiago 3,15. Essa não é a sabedoria que vem do alto, mas é terrena, animal e diabólica. Marcos 13:31. Passará o céu e a terra, mas as minhas palavras não passarão. Louvado seja o Senhor.
que nos deixou as palavras de vida eterna, palavras que são eternas. Nada substitui a palavra de Deus. Reencarnação é uma palavra muito presente no hinduísmo, no budismo e no espiritismo, mas é algo negado frontalmente pela palavra de Deus. A Bíblia nega a existência de pessoas que morrem e têm o seu espírito voltando a este mundo em outra carne sucessivamente até se purificarem para serem aceitas no céu. Mas existem pessoas afirmando até mesmo que o espírito reencarna em um corpo de animal. Nada disso está na Bíblia. São afirmações vazias, sem fundamento. Existem pessoas dizendo na internet que o fato de Jesus não haver negado frontalmente a reencarnação, como ele nos deixou dito que não nos apresentou tudo, porque os seus discípulos não suportariam mais, para eles a reencarnação é uma realidade incluída no tudo que Jesus não nos disse. E demonstram o seu desconhecimento acerca de Deus e das coisas de Deus, porque reencarnação é uma mentira diabólica, da qual Jesus não tratou diretamente, mas a Bíblia sim. A palavra de Deus desmente e não deixa dúvidas com relação à inexistência de outra vida para o ser humano neste mundo. O ladrão que estava ao lado de Jesus na cruz nos deixa muito claro que o arrependimento e o reconhecimento de Jesus como sendo o único Deus nos direcionam para a salvação eterna. Jesus não disse ao ladrão: vá reencarnar para se purificar. E também não disse: vá para um purgatório para expurgar as suas culpas. Jesus não disse nada disso. Ele disse, preste atenção, meus irmãos, hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Bem, como já dissemos, na internet encontramos de tudo, principalmente o que não convém. Precisamos estar muito bem firmados na palavra de Deus para não sermos enganados. Crer em reencarnação é negar a onipresença e onisciência de Deus, que está tanto no presente quanto no passado e no futuro. Significa crer em um Deus inseguro, que não sabe de antemão quem é dele e quem não é. É crer também em um Deus mau, isolado e inoperante, que não atua nas vidas dos seus escolhidos e predestinados para moldá-los nesta única vida para recebê-los no céu. Significa ainda não acreditar na presença do Espírito Santo em nós para nos alertar dos perigos e nos conduzir com segurança para os caminhos de Deus e para a vida eterna. Em suma, crer em reencarnação
além de negar a palavra de Deus, como veremos no próximo bloco desta mensagem, significa não crer em Deus de amor, ou não crer no seu poder transformador. Significa crer em um Deus perverso e sarcástico, que criou as pessoas para sofrerem nesta vida por inúmeras vezes até se purificarem. Reencarnação é uma forma do diabo dizer às pessoas: ei, podem fazer o que quiserem, pequem à vontade, e na próxima encarnação vocês venham bonzinhos, como um animal de estimação, para se purificarem. Enfim, a reencarnação é um paralelo do purgatório usado pela Igreja Católica, no sentido de que preconiza a salvação pela purificação da alma ou da pessoa após a morte. Mas não é isso que nos diz a palavra de Deus. Deus nos amou quando nós ainda éramos pecadores. Essa é mais uma mentira diabólica para conduzir pessoas para o inferno. João 16, 12. Ainda tenho muito que vos dizer, mas vós não o podeis suportar agora. Lucas 23, 42. E disse a Jesus: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. E disse-lhe Jesus: em verdade te digo que hoje estarás comigo no paraíso. Romanos 5, 8. Mas Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Louvado seja o Senhor! Esse é um Deus de amor. Esse é um Deus verdadeiro, com D maiúsculo. No trecho inicial que apresentamos do livro de Hebreus, capítulo 9, temos no versículo 27 o autor nos falando aberta e diretamente que aos homens está ordenado morrerem uma única vez, vindo imediatamente depois da nossa morte o juízo, o julgamento. Ora, se morremos uma única vez, significa que nascemos também uma única vez. Ou seja, não existe segunda vida neste mundo. E o autor nega a teoria da purificação pós-mortem, quando ele nos diz que após a nossa morte, nós vamos direto para o juízo. Vamos ser julgados pelas obras que realizamos nesta vida. O que significa que seremos aprovados ou reprovados. Os que praticaram o bem e foram fiéis ao Senhor, às suas leis e mandamentos, os que por ele foram previamente escolhidos e predestinados para ele próprio, receberão a vida eterna. Mas os que não são dele e não viveram conforme os seus preceitos, receberão a condenação eterna. O Senhor nos esclarece
de que não existirá segunda chamada e nem repeteco? Nos trechos do livro de João que apresentaremos na sequência, Jesus nos afirma que quem crê nele e ouve a sua palavra, ou seja, que dá ouvidos à sua palavra, não entrará em condenação, porque já passou da morte para a vida. E que até mesmo os mortos irão ressurgir no dia do juízo. Os que fizeram o bem para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. Então, que ninguém se engane contando com uma segunda vida. Para nós, é agora ou nunca. Hebreus 9, 27. E como aos homens está ordenado morrerem uma vez, vindo depois disso o juízo. João 5, 24. Na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna, e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. João 5, 26. Porque como o Pai tem a vida em si mesmo, assim deu também ao Filho ter a vida em si mesmo, e deu-lhe o poder de exercer o juízo, porque é o Filho do homem. Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que estão nos sepulcros ouvirão a sua voz. E os que fizeram o bem sairão para a ressurreição da vida, e os que fizeram o mal para a ressurreição da condenação. No versículo 28, que encerra o nosso trecho inicial, o autor nos afirma que da mesma forma como Cristo veio a este mundo, uma vez sem pecado, para tirar os pecados de muitos, notem bem, não de todos, mas dos que são dele. Ele virá segunda vez, ainda sem pecado, para remir todos os que confiam nele e que o esperam para a salvação. Observem que o fato de Jesus voltar a este mundo não significa reencarnação. Cuidado! Está escrito, e como já comentamos, ele virá outra vez sem pecado. Ou seja, ele não virá com um corpo carnal como o nosso. O mais provável é que ele virá com um corpo espiritual. Com o corpo, o mesmo corpo que ele assumiu quando ressuscitou. Um corpo glorificado, que conseguia atravessar paredes. Então, entramos agora em um conceito bíblico, que é a ressurreição. Hebreus 9, 28. Assim também Cristo, oferecendo-se uma vez para tirar os pecados de muitos, aparecerá segunda vez sem pecado
aos que o esperam para a salvação. João 20, 26. E 8 dias depois, estavam outra vez os seus discípulos dentro, e com eles Tomé. Chegou Jesus, estando as portas fechadas, e apresentou-se no meio, e disse: paz seja convosco. Reencarnação não é o mesmo que ressurreição. Não podemos confundir uma expressão antibíblica com outra bíblica. Diferentemente da reencarnação, a ressurreição é uma afirmação bíblica. Ressurreição é o fato de uma pessoa ressurgir da morte no mesmo corpo. Isso é possível. E existem várias passagens bíblicas narrando fatos dessa natureza. Jesus foi o exemplo mais notável de ressurreição, mas ele voltou em um corpo espiritual, em um corpo glorificado, e foi testemunhado pelos seus discípulos e por muitos durante 40 dias. Elias realizou o milagre da ressurreição de um menino. Ele orou a Deus, se estendendo sobre o corpo do menino por 3 vezes, e o menino ressuscitou. Jesus também realizou o milagre da ressurreição no seu amigo Lázaro, numa passagem que todos conhecemos. Ele orou ao Pai diante do túmulo de Lázaro, e chamando pelo nome de Lázaro, Lázaro ressuscitou. Tudo isso é ressurreição, não é reencarnação. É muito diferente. E todos são milagres. E isso é tão verdade que Jesus nos autorizou a também ressuscitarmos os mortos. Precisamos usar da fé. Se cremos, milagres vão ocorrer pelo poder de Deus que está em nós. Atos 1, 2. Até o dia em que foi recebido em cima, depois de ter dado mandamentos pelo Espírito Santo aos apóstolos que escolhera, aos quais também, depois de ter padecido, se apresentou vivo, com muitas e infalíveis provas, sendo visto por eles por espaço de 40 dias, e falando das coisas concernentes ao reino de Deus. 1 de Reis 17, 20. E clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, também até a esta viúva, com quem me hospedo, afligiste, matando-lhe o filho? Então se estendeu sobre o menino 3 vezes, e clamou ao Senhor e disse: ó Senhor meu Deus, rogo-te que a alma deste menino torne a entrar nele. E o Senhor ouviu a voz de Elias, e a alma do menino tornou a entrar nele, e reviveu. João 11, 41. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia. E Jesus, levantando os olhos para cima, disse:
Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isto por causa da multidão que está em redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isto, clamou com grande voz: Lázaro, sai para fora! E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhes Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Mateus 10, 6. Mas ide antes as ovelhas perdidas da casa de Israel, e indo pregai, dizendo: é chegado o reino dos céus. Curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios. De graça recebestes, de graça dai. Jesus faz referência a si mesmo como sendo o Elias que havia de vir. Ele não disse que era o Elias que existiu. Na verdade, Jesus está nos afirmando que ele é o profeta prometido, o Messias, e não a reencarnação de Elias. Não podemos nos esquecer de que Deus não se contradiz. E a palavra de Deus tampouco. Reencarnação, meus irmãos, não existe. Muitos dizem que João Batista, o primo de Jesus, que batizava as pessoas na água, pregando o arrependimento e prenunciando o início do ministério de Jesus, era a reencarnação de Elias. Mas quando ele foi perguntado pelos judeus enviados pelos sacerdotes e levitas para saber quem ele era, e lhe perguntaram se ele era o Elias, ele negou. No livro de Lucas, temos a passagem da transfiguração de Jesus, em que Moisés e Elias apareceram diante dos discípulos de Jesus. Mas eles não apareceram ressuscitados. Atenção! Eles apareceram com corpos glorificados, anunciando a glorificação que há de vir para todos os fiéis filhos de Deus. Observem que Pedro, que não viveu na época nem de Moisés e nem de Elias, e que, portanto, não os conhecia, imediatamente os identificou. E aquela foi uma aparição espiritual momentânea. Eles não assumiram corpos carnais para voltar a viver na terra. Mateus 11, 13. Porque todos os profetas e a lei profetizaram até João. E se quereis dar crédito, é este o Elias que havia de vir. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. João 1, 19. E este é o testemunho de João. Quando os judeus mandaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para que lhe perguntasse: quem és tu? E confessou e não negou. Confessou: eu não sou o Cristo. E perguntaram-lhe: então o quê? És tu Elias? E disse: não sou. És tu profeta? E respondeu: não. Lucas 9, 29.
E estando ele orando, transfigurou-se a aparência do seu rosto, e a sua roupa ficou branca e muito resplandecente. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória e falavam da sua morte, a qual havia de se cumprir em Jerusalém. A Bíblia nos afirma que no final dos tempos, todos ressurgiremos para nos apresentarmos diante de Deus e dos seus anjos para o julgamento final, tanto os vivos quanto os mortos. Mas com o seguinte detalhe: como já vimos, os que dão ouvidos às instruções de Jesus e creem no Pai não entrarão em condenação, porque já passaram da morte para a vida. Mas eles serão julgados também, não para condenação, porque já são previamente salvos. Eles serão julgados apenas para o recebimento ou não de galardões, que são uma recompensa, uma premiação reservada pelo Senhor para os seus fiéis seguidores e cumpridores das suas missões e dos seus mandamentos. No capítulo 20 do livro de Apocalipse, vemos que os que não seguiram verdadeiramente a Jesus, que são os mortos espirituais, serão julgados pelas suas obras para absolvição ou para condenação, para a vida eterna ou para a morte eterna. Apocalipse 24. E vi tronos, e assentaram-se sobre eles, e foi-lhe dado o poder de julgar. E vi as almas daqueles que foram degolados pelo testemunho de Jesus e pela palavra de Deus, que não adoraram a besta, nem a sua imagem, e não receberam sinal em suas testas, nem em suas mãos. E viveram e reinaram com Cristo durante 1000 anos. Mas os outros mortos não reviveram, até que os 1000 anos se acabaram. Esta é a primeira ressurreição. Bem-aventurado e santo aquele que tem parte na primeira ressurreição. Sobre estes não tem poder a segunda morte, mas serão sacerdotes de Deus e de Cristo, e reinarão com ele 1000 anos. Apocalipse 20, 12. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros, e abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados, cada um segundo as suas obras. 1 de Coríntios 3, 8. Ora, o que planta e o que rega são um, mas cada um receberá o seu galardão segundo o seu trabalho. Não nos enganemos. Quando Jesus disse a Nicodemos que para entrar no reino de Deus era necessário nascermos de novo, ele não falava de reencarnação, como alguns estão sugerindo.
ele se referia a nos convertermos de verdade a Ele, a sermos novas criaturas, a abandonarmos o pecado e as coisas mundanas e passarmos a viver em espírito, valorizando e buscando as coisas do céu. João 3:3. Jesus respondeu e disse-lhe: na verdade te digo que aquele que não nascer de novo não pode ver o reino de Deus. Disse-lhe Nicodemos: como pode um homem nascer sendo velho? Pode, porventura, tornar a entrar no ventre da sua mãe e nascer? Jesus respondeu: na verdade te digo que aquele que não nascer da água e do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é nascido da carne é carne, e o que é nascido do Espírito é Espírito. Louvado seja o Senhor, que nos faz nascer em Espírito, para vivermos em Espírito com Ele no céu. A palavra de Deus não nos deixa dúvidas de que reencarnação é uma mentira do diabo. Não é algo que provém de Deus. A Bíblia nos afirma que nós só morremos uma vez neste mundo. E quando a palavra de Deus nos fala de segunda morte, ela se refere à morte espiritual, não é a morte carnal. É aquela morte que virá para todos os rebeldes que não atentaram para Deus e para suas leis e mandamentos. E ela não virá neste mundo, ela virá no juízo final para todos os que forem reprovados por Deus. A teoria da reencarnação contém outra mentira subliminar de que, pela sucessiva repetição de vidas neste mundo, uma pessoa pode alcançar a salvação por meios próprios, de que, cada vez que o espírito volta a encarnar em um corpo carnal, ele pode ir se aperfeiçoando gradualmente até alcançar a perfeição, ou um estágio de evolução que lhe permita adentrar aos portões celestiais. Mas a palavra de Deus nos ensina que ninguém jamais conseguirá a salvação por meios próprios, e que ninguém, por mais puro e santo que seja, está isento do pecado, que é algo natural da carne, e que nem todo o dinheiro existente no mundo poderia comprar o preço da nossa dívida para com Deus, devido aos pecados que cometemos. Mas que Jesus, com seu sangue divino e precioso, com um único sacrifício, nos aperfeiçoou para sempre. E que a nossa salvação nos é dada por Ele de graça, pela sua graça, a todos nós que vivemos pela fé, crendo nele e na sua obra sacrificial, da forma estabelecida na sua doutrina, que é a doutrina da graça. E a palavra de Deus nos esclarece de que não existe outra forma de nos salvarmos, é somente
pela graça de Jesus. Então, reencarnação é uma farsa criada para fazer as pessoas pecarem livremente, afiançando oportunidades futuras de purificação, oportunidades que não virão. É uma artimanha diabólica para levar as pessoas para a condenação eterna. Não caiam nessa armadilha, meus irmãos. Mas ressurreição é uma verdade bíblica, uma realidade divina, uma prova do amor de Deus por nós. E uma demonstração de que o Senhor realmente deseja a salvação de todos os que são dele. E de que, na verdade, Deus está mais interessado na nossa vida eterna do que nós mesmos. Somente um Deus de amor, um Deus poderoso, um Deus vivo e presente, poderia fazer por nós o que Ele faz? Não fique apenas ouvindo. Diga comigo: louvado seja o Senhor. E aqui fica o nosso convite a vocês, irmãos, pessoas de Deus, para que venham fazer parte do grupo dos salvos pela graça. Filie-se ao nosso canal. Use o botão inscrever-se aqui embaixo, ou o link que está na descrição do canal e na descrição do vídeo. Se inscreva e ative o sininho para receber as notificações das nossas novas mensagens. Você que tem sido abençoado com as nossas mensagens e ensinamentos, se sentir no coração o desejo de nos ajudar a manter esta nossa obra em prol das verdades de Deus, isso provém do Senhor. Não resista a Deus. Faça uma doação por Pix se você estiver no Brasil, ou pelo PayPal se você estiver no exterior. Veja a orientação também na descrição da mensagem ou na descrição do canal. E certamente você também vai querer assistir algumas das mensagens que iremos sugerir ao final. Sinta-se à vontade entre as mais de 500 mensagens de vídeo publicadas. Fique conosco, viva as verdades de Deus e fique na graça e na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.